É isso aí, pessoal. Você está estudando com o professor Wilson Cortez uma importante lei complementar, que é uma lei complementar nacional que cai na maioria dos concursos da área fiscal, e você vai estudar comigo agora a Lei Complementar número 24 de 1975. Alguns alunos ficam preocupados, mas professor, eu estou sabendo que a princípio saiu lei complementar em 2017, tratando a respeito dessa matéria, e por causa disso essa lei complementar 24, ela caiu, ela... Não, meu querido, né? Não é porque a gente tem um convênio de 2017, não é porque a gente tem lei complementar em 2017 que, pelo contrário, a lei complementar 24/75 continua a ser matéria obrigatória para o estudo dos alunos para concurso público, e ela tem caído com bastante questão, independente de banca, viu? Fundação Carlos Chagas gosta dela, CESP-NB gosta dela, Fundação Getúlio Vargas gosta dela, então o que as bancas gostam, nós adoramos. E o que trata essa lei complementar? Professor Tudão, essa lei complementar fala sobre a concessão e a revogação de benefícios fiscais quanto ao ICMS. Na verdade, ela vem de uma situação importante como uma exceção constitucional. Vamos ver como é que funciona? Vai na telinha para você ver. Então, essa lei complementar 24 de 1975, ela funciona justamente por ser uma exceção constitucional. Então, vem lá da Constituição Federal, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 12, a linha G. Ele fala assim, ó, cabe a uma lei complementar nacional, uma lei complementar federal, regular a forma como, mediante uma deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, quem vai regular a forma como um incentivo, um benefício, seja concedido ou revogado quanto ao ICMS, eu estou lá no artigo 155, parágrafo 2º, então é o ICMS, será essa lei complementar. Então, essa lei complementar 24/75, ela tem essa importante informação, ela vai falar sobre a regulamentação de como vamos conceder ou revogar benefícios fiscais quanto ao ICMS no Brasil. Beleza, essa lei complementar também, ela é citada no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, porque ele fala assim, ó, qualquer subsídio, qualquer isenção, qualquer redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, né? Então, são vários benefícios fiscais que nós temos aqui, pelo menos eu enumero aqui 6, né? Subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia das multas, remissão da dívida por completo, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Ou seja, ele está falando que para você conceder um benefício ou revogá-lo, você precisa de lei específica. Lei específica, mas sem prejuízo do que prevê uma lei complementar quanto ao ICMS, parágrafo 2º, artigo 155, inciso 12, a linha G. Então, o que acontece? Olha aqui para mim. Quando você for estudar a matéria da legislação estadual, saiba que para o IPVA, você quer conceder algum benefício fiscal? Lei específica. Para o ITCD, você quer conceder algum benefício fiscal? Lei específica. Para o ICMS, a Lei Complementar 24/75 faz essa função. Ela diz que são convênios. Então, na verdade, para o ICMS, a necessidade são convênios. A lei complementar que a gente está estudando agora vai citar isso. Vamos ver mais um pouco. Vai na telinha. Então, essa informação era tão importante que essa lei complementar acaba sendo a única lei complementar quanto ao ICMS em todo o texto da Magna Carta que foi expressamente recepcionada pela nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal fala no seu artigo 34, parágrafo 8º, do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, né? Essa importante informação agora que a gente vai passar para você. Ele fala assim, ó,
Se no prazo de 60 dias, então tá, no prazo que ele fala aqui de 60 dias, contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o artigo 155, inciso 1, a linha B, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênios celebrados nos termos da Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão, então, as normas, olha só que interessante, né? Os Estados vão fixar as normas propriamente ditas, tá certo? Para regular provisoriamente a matéria. Então, eles vão fixar as normas para regular provisoriamente a matéria. Então, é uma situação interessante. É uma única lei de normas gerais sobre ICMS expressamente recepcionada pela atual Constituição Federal. Então, olha aqui para mim. Essa lei complementar ela é tão relevante que ela é a única lei complementar de normas gerais sobre ICMS expressamente recepcionada lá no ADCT, na nossa Constituição Federal. E ela é vigente até hoje, tá bom? Nem o convênio de 190 de 2017, nem a lei complementar 160 de 2017 alteraram o entendimento dessa lei complementar. Vai na telinha para a gente ver. E o que fala essa lei complementar? Vamos estudar ela? São 15 artiguinhos, fácil para a gente compor na prova e que a gente vai matar questão, vai matar questão, vai matar questão. Então vamos lá. A Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, ela dispõe sobre convênios. Então o tema aqui vão ser os convênios. Convênios para concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Como ela é anterior à Constituição de 88, ela fala do antigo ICM, que depois da Constituição de 88 se transformou, foi enxertado com outros fatos tiradores e se transformou no nosso ICMS, tá? Então ela não é que ela foi revogada, ela simplesmente fala do imposto e foi aproveitada por um imposto enxertado pelos serviços, vamos dizer assim. E aí vem um importante artigo, o artigo 1º. Ela fala o seguinte: as isenções do ICMS, vamos pensar já no ICMS, tá? Sobre operações relativas à circulação de mercadorias, serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. Então, as isenções do ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios, né? Celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. Parágrafo único. O disposto nesse artigo também se aplica: 1. A redução de base de cálculo. 2. A devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo ao contribuinte, a responsável ou a terceiros. 3. A concessão de créditos presumidos. Eu lembro que a gente estudou já lá na Lei Candir que outro tipo de crédito era utilizado pelos estados, que é chamado de crédito presumido. É um crédito que é um crédito estímulo às operações, é um crédito dado pelo órgão, né, é propriamente dito. Então, é interessante que a gente conheça esse crédito propriamente dito, tá certo? O que mais que ele fala aqui para nós? Aí ele cita aqui essa situação. Ele diz assim, ó: 4. Há quaisquer outros incentivos ou favores fiscais, quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus. E 5, prorrogações e extensões das isenções vigentes nessa data. Aqui é a primeira consideração que eu posso fazer para você. Olha aqui para mim. Quando você lê a Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 6º, nós vimos lá 6 espécies de benefícios fiscais que o ICMS poderá ter. Vai desde o subsídio até a remissão, com 2 S, que é o perdão da dívida. Aqui, quando você lê o artigo 1º, na nossa Lei Complementar 24/75, já aumentou a quantidade de benefícios fiscais quanto ao ICMS. Até, como já caiu em prova, a extensão de uma isenção que já foi dada, né? A extensão de isenção precisa de convênio. E é interessante que o mais importante ainda você conhecer é quando é um benefício fiscal, um favor fiscal,
uma renúncia fiscal, nós precisamos de ter convênios na matéria do ICMS. Então, quando é benefício fiscal, precisa de convênio para ser concedido ou para ser revogado. Tudo bem? Ah, professor, então na realidade eu preciso de convênio para que haja concessão, para que haja revogação desse benefício. Exatamente. E aí a listagem acaba sendo importante, porque você tem mais elementos aqui. Agora não basta essas duas informações. Quando você ler a Lei Complementar 160 de 2017, ela trouxe mais outros benefícios a respeito da matéria, né? Então, é importante que você saiba que outros benefícios foram trazidos aí através de nova lei, mas não alterou, né? Quer dizer, isso aqui tudo está vigente, é válido, todos esses aqui são citados lá também, então é importante que você venha conhecer. Vai na telinha. Então, olha só, ele já cita para você que basta que haja, então, convênios celebrados. E essa lei complementar foi a primeira que tratou a respeito desses convênios nessa reunião. O CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Eu sempre brinco com os alunos de que o CONFAS deve ser uma baita de um MMA, né? Olha aqui para mim, o que é um MMA, professor? É aquele pessoal lá que faz luta, né? Luta livre. Por quê? Ah, eu vou dar aqui o benefício que você está pedindo aí sobre a castanha do Pará se você dá o benefício no meu pirarucu. Para de pensar besteira, mas é o quê? Quer dizer, o meu produto importante, eu quero um benefício fiscal, mas eu só posso receber ele se houver unanimidade com o seu produto importante. Então há uma política fazendária entre os estados, justamente para que haja concessão de benefícios fiscais. Ah, eu vou dar isenção para você, mas se você, a princípio, não é no meu produto também. E assim vai, e assim vai. Teve reuniões, meus queridos, que a princípio, como para você conceder benefício fiscal, a gente vai ver agora há pouco, que você precisa de uma unanimidade das pessoas. Teve reunião que o camarada ficou bravo, o camarada ficou bravo e falou assim, eu vou embora, não quero mais saber de nada. Quando ele foi embora, acabou a reunião. Porque se um, a princípio, não for de acordo com os demais na unanimidade, acabou. Você está lá em reunião de à toa. Sabe aquele cara que pega a bola e leva embora? O cara estava jogando bola com você. Mas ele é o dono da bola, ficou bravo, levou um gol, não queria levar. Pegou a bola, foi embora, acabou o jogo. É assim. A reunião do CONFAS é pim, começou. Eu quero. Aí depois o camarada fica bravo lá e levar a bola, acabou o jogo. Vai na telinha. Então eles se reúnem para poder conceder, mas também vão tratar a respeito de revogar esses benefícios quanto ao ICMS e uma listagem também não exaustiva. Veja, não se acaba aqui a quantidade de benefícios quanto ao ICMS, não se acaba aqui. Essa listagem é importante, nós devemos entender que a princípio ela é só uma listagem exemplificativa dos benefícios fiscais, tá certo? Continuando. Então, para poder resumir para você quais são os benefícios que a gente tem aqui no nossa Lei Complementar 24 de 7 de janeiro de 1975, nós temos as isenções, a redução da base de cálculo, a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionado ou não, do tributo ao contribuinte, ao responsável, ao terceiro. Veja, isenção e redução de base de cálculo, eu lembro a você que também estão lá na nossa Constituição Federal, lembra? Tá certo. Agora, devolução de tributo não está. Concessão de crédito presumido, está lá na Constituição Federal. Qualquer outro incentivo ou favor fiscal ou financeiro fiscal concedido com base no ICM, dos quais resulte redução, eliminação direta ou indireta do respectivo ônus. Veja que esse aqui é um genérico, não é verdade? Prorrogação e extensão de isenção, esse aqui só tem aqui. Veja que a remissão, o subsídio, que está lá na Constituição, a anistia, não estão aqui. Então, na verdade, nós temos alguns elementos que estão na Constituição e não estão aqui, e outros elementos que, a princípio, estão aqui, mas não estão na nossa Constituição Federal. Tá bom? Continuando. Artigo 2º. Os convênios a que se alude o artigo 1º serão celebrados em reuniões para os quais tenham sido convocados representantes de todos os estados
e do Distrito Federal sob a presidência dos representantes do governo federal. Olha aqui para mim, está aqui o CONFAS. Então, o Conselho Nacional de Política Fazendária vai estar presidido por um representante do governo federal, normalmente o ministro da Fazenda, e vai estar representado por representantes de cada um dos estados, que no caso são os secretários de Fazenda e os seus funcionários, né? Quer dizer, pessoas que vão representá-lo. Pode acontecer de algum estado não se fazer representar? Pode, mas todos eles são convidados a participar da reunião. Tudo bem? Qual que é o quórum para a abertura desta reunião? Vamos ver? Vai na telinha. Então, as reuniões do CONFAS, ela tem quórum específico dado por essa lei complementar. As reuniões vão se realizar com a presença de representantes da maioria das unidades da federação. Então, basta aqui metade mais um, né? São 26 estados e mais o Distrito Federal. Total, vamos dar 27. Metade disso seria 13,5. Então, 14 é o suficiente, né? 14 já é a maioria, né? 14 presentes é mais do que os 13 que não estão presentes. Tudo bem? Então, os 14 presentes já é o suficiente para você abrir a reunião. Artigo 2º no seu parágrafo 2º. Aí vem o quórum de aprovação. Então, o que eles vão fazer na reunião? Na reunião, eles vão, a princípio, verificar a concessão de benefícios. Vai depender sempre de uma decisão unânime. Ou seja, para você conceder um benefício, 100% dos representantes dos estados têm que ser favoráveis, né? Unânime dos estados representados. A sua revogação total ou parcial do benefício vai depender da aprovação de 4/5. 4/5 é a mesma coisa que 80%, né? Dos estados, pelo menos dos representantes presentes. Então, esse é o quórum de aprovação. E aí, terminada a reunião, dentro de 10 dias contados da data final desta reunião, a que se refere este artigo, nós temos um prazo muito importante. A resolução, que a princípio vai mostrar tudo aquilo que foi votado naquela reunião, vai ser publicada no Diário Oficial da União. É o prazo de publicação do conhecimento do que foi votado na reunião. Olha aqui para mim. Aí começam os prazos e começam o resultado da reunião. Por quê? Porque se você se reuniu com todos os estados e lá vocês entraram no clinch e resolveram que vão dar alguns benefícios, vão retirar outros, então agora começa o resultado da reunião. Então a reunião normalmente é feita no fim de semana. A partir de domingo lá o camarada vai publicar na segunda-feira e da segunda-feira começa um prazo de conhecimento do que foi votado. Esse prazo é o prazo de 10 dias, que é publicado no Diário Oficial da União. Então, vamos falar todos os convênios que foram assinados na reunião. Convênio número 1, que vai falar sobre revogação do benefício no estado do Pará. Convênio número 2, que vai falar de uma concessão de benefícios para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E assim vai. Tudo bem? Volta na telinha. Então, na verdade, esse prazo de 10 dias é um prazo onde você vai conhecer o que foi votado na reunião. E é interessante que, como todos os estados, mesmo os não presentes, precisam conhecer, ele é publicado no Diário Oficial da própria União. Então, prazo no DOU, de conhecimento do que foi votado na reunião. Os convênios podem dispor, artigo 3º, que a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja limitada a uma ou mais unidades da federação. Olha só que coisa, né? Olha aqui para mim. Então, não importa que você estava presente ou não estava presente. O fato é que, se assinarem o convênio, você pode ser obrigado a fazer exatamente aquilo que estava no convênio. Então, o fato de você não estar... Sabe aquela reunião que vão falar mal de você se você não aparecer? É mais ou menos a reunião do CONFAS. Quer dizer, se o camarada não aparecer na reunião, podem falar que, não, então deixa lá para o estado do Mato Grosso resolver o problema. E aí, sobra para você. Então, o que acontece? Vamos lembrar, a concessão, ela precisa de unanimidade, mas a revogação não precisa de todos. Basta 4/5 dos presentes, tá certo? Volta na telinha. Então, fechando aqui essa informação, vamos para o artigo 4º. Dentro do prazo, então, de 15 dias, o prazo é maior. O primeiro prazo foi 10, agora nós temos um prazo de 15. Dentro do prazo, então, de 15 dias, tá certo? Contados da publicação dos convênios,
do Diário Oficial da União e, independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação vai publicar um decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação do prazo assinalado neste artigo. Olha só que coisa, né? Então, depois que passou a reunião, vamos fazer aqui, vamos caminhar na linha do tempo. Está aqui a reunião do CONFAS. Nós decidimos que quem estava lá presente decidiu esses convênios. Temos, então, 10 dias para publicar isso no Diário Oficial da União. Fechou até 10 dias, fechou o prazo até 10 dias, abre-se um novo prazo um pouco maior, de 15 dias. O que acontece nesse prazo de 15 dias? Publicações em todo o país no Diário Oficial de cada estado. Olha lá, dentro do prazo de 15 dias, contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, independente de qualquer outra comunicação, cabe ao Poder Executivo de cada unidade da Federação, ou seja, a cada governador de estado, publicar o seu decreto. Então, o decreto do governador. Ratificando ou não, olha só, a ratificação por decreto é a confirmação, não é retificação, é a ratificação. Confirmando ou não o convênio que ele celebrou. Considerando-se ratificação tácita, ou seja, a ratificação pode ser tácita do convênio, a falta dele se manifestar nesse prazo de 15 dias. Tá certo? Então, ratificar ou não, a ratificação é tácita, a rejeição é expressa. Por isso eu chamo esse prazo de publicação da da ratificação, aqui está errado aqui, né? Retificação, é ratificação ou rejeição dos estados. Porque os estados vão se manifestar dentro daquele prazo, dos 15 dias. E aí eles têm que, a princípio, falar se eles concordam ou se eles rejeitam o que foi assinado. Se eles concordarem, eles podem concordar tacitamente ou expressamente. A rejeição tem que ser expressa. Então, a ratificação é expressa ou tácita. A rejeição ela tem que ser expressa. Tudo bem, pessoal? Bom, o disposto, parágrafo 1º do artigo 4º. O disposto nesse artigo aplica-se também às unidades da federação cujos representantes não tenham comparecido à reunião em que hajam sido celebrados os convênios. Então, o disposto nesse artigo aplica-se também às unidades que nem foram na reunião. Olha aqui para mim. É incrível, né? Mas você imagina aquela situação, a unidade ainda nem foi na reunião propriamente dita, mas mesmo assim está obrigada a cumprir aquilo que foi assinado nos convênios. Se ela não se manifestar, ela tem aqueles 15 dias para chorar, né? Cry on the ramp, ela tem que chorar lá, é o direito de espernear, o jus esperneandi. Então ela vai lá e, não, eu assinei, mas agora eu mudei de ideia, ou eu não estava presente porque tive uma dor de barriga, mas vocês assinaram, mas eu não estou de acordo. Então alguma coisa ele tem que falar, tem um prazo ali para poder fazer isso, tá certo? Senão ele fica obrigado a cumprir o que está dentro do convênio, tá certo? Continuando, vai lá. Artigo 4º, parágrafo 2º, na telinha lá para o pessoal ver. Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expresso ou tacitamente ratificado. Então, um convênio que não for expresso ou tacitamente ratificado, ele é rejeitado pelo Poder Executivo de todas as unidades da Federação, ou nos casos de revogação a que se refere o artigo 2º, parágrafo 2º, que é a revogação de benefícios fiscais, desta lei, pelo Poder Executivo de, no mínimo, 4/5 das unidades da Federação. É o quórum de ratificação ou rejeição nacional. Olha só que interessante. Dentro daquele prazo de 15 dias, que teve a publicação no Diário Oficial dos Estados, nós vamos poder verificar, através do Diário Oficial dos Estados, se os convênios foram ratificados ou se eles foram rejeitados, né? Então, na verdade, eu conto de novo aquele quórum de aprovação. Ou seja, eu de novo vou ter que verificar se houve a unanimidade para a concessão ou se conseguimos os 4/5 para a rejeição. É interessante que naquele primeiro momento lá da reunião,
de repente o Estado votou positivamente para a concessão de benefício. Mas nesses 15 dias ele pode mudar de opinião. Ele pode chegar e falar, não quero mais, assinei, mas agora mudei de ideia. Né? É política, na verdade? Então tem muitas coisas que podem acontecer propriamente ditas. Tudo bem? Bom, e finalmente, até 10 dias depois de findo o prazo de ratificação dos convênios, promover-se-á, segundo o disposto em regimento, a publicação relativa à ratificação ou rejeição no Diário Oficial da União. Então agora é o prazo para a publicação da ratificação ou da rejeição nacional daquele determinado convênio. Então o convênio passa por um processo legislativo. Ele vem desde uma reunião. Então está lá o CONFAS reunido, secretário da Fazenda, juntamente com o ministro da Fazenda. Abre-se aquele prazo de 10 dias. Publica-se no Diário Oficial da União para conhecimento de que foi assinado naquela reunião. Depois desse prazo fechado, você abre um prazo de 15 dias. Nesse prazo, no Diário Oficial do Estado, você faz o que nós chamamos da publicação para a rejeição ou a ratificação dos estados. Por isso que, como cada estado vai ter que se manifestar, são mais dias e é no Diário Oficial deles. E aí, o que acontece? Que pode ser que o estado esteja rejeitando expressamente ou ratificando expressa ou tacitamente. Para que se abra esse novo prazo aqui, que a gente falou aqui no final, novamente agora é o prazo de 10 dias, novamente no Diário Oficial da União, onde você vai fazer aquela conta lá, se houve a unanimidade ou não, se houve os 4/5 ou não, para que haja o que nós chamamos a ratificação ou a rejeição nacional. Tá certo? Então, passadas essas três hipóteses, 3 situações importantes, aí sim você tem a ratificação ou a rejeição nacional. Claro que com essa ratificação ou rejeição nacional, você sabe se o convênio está pronto, né? Se ele foi ratificado nacionalmente, ele está pronto para a entrada em vigor, a gente vai ver o prazo. Se ele está rejeitado nacionalmente, ele não está pronto para a entrada em vigor, porque ele não cumpriu os requisitos para isso, tá certo? Então, são esse prazo aqui que cai na prova, ó. Vai, resume aqui a história, ó, professor. É assim, ó, 10, 15, 10, dou. Beleza? Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Estados, Diário Oficial da União, 10, 15 e 10. Você consegue guardar isso aí? Tranquilo, professor? Beleza. Bom, os convênios, prazo para a entrada em vigor dos convênios. Artigo 6º. Os convênios entrarão em vigor no 30º dia após a publicação a que se refere o artigo 5º, salvo disposição em contrário. Então, os convênios vão entrar em vigor 30 dias após a publicação do quê? A publicação do que nós chamamos aqui, ó, a ratificação ou rejeição nacional. Então, 30 dias após, nós teremos aí a entrada em vigor, ou seja, a regra de vigência, geração de efeitos. Entrada em vigor. Beleza, pessoal? Gravamos essa informação, professor. E, salvo disposição em contrário. Claro que o próprio convênio pode trazer regra em contrário dentro do seu texto. Então, o convênio pode trazer uma regra em contrário. Tá certo? Artigo 7º. Os convênios ratificados obrigam todas as unidades da federação, inclusive as que regularmente convocadas, não se tenham feito representar na reunião. Então, uma vez que foram confirmados os convênios, eles obrigam todo mundo. Mesmo aquelas, isso cai em prova, que foram regularmente convocadas, então elas estavam convocadas, estavam notificadas que ia haver a reunião, mas não foram, não mandaram nenhum representante legal. Tá certo?
Olha aí para mim. Já conversei com inúmeros colegas da Secretaria da Fazenda que, a princípio, participam dessas reuniões. Eles falam que as reuniões são muito boas e são muito, a princípio, proveitosas sobre diversos assuntos relacionados ao ICMS. Então, é interessante, de repente, se um dia você for participar da equipe aí do seu estado a respeito dessas situações, você vai aprender bastante coisa aí, inclusive a respeito do imposto. Tá bom? Com isso, encerramos essa aula importante. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.